é uma coisa que é uma avaliação que a gente teve muito cedo. O Renan, enquanto candidato a presidente, ele é pequeno demais para ser um grande evento num grande centro urbano. Em São Paulo, o Renan não é um grande evento. Numa capital do Nordeste, não é um grande evento. No Norte até é, mas no Nordeste não é um grande evento. O Renan, numa cidade de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 100, 200 mil habitantes, é um puta evento para a cidade. Ele vai em todas as rádios, todo mundo escuta e repercute em toda a região onde ele vai. Tanto que o Renan passou pelo Maranhão agora. Todos os deputados do Maranhão vieram falar comigo, metade puto porque o Renan bateu nos prefeitos deles, a outra metade feliz porque eles não estão no poder e bateram nos inimigos deles. Mas todos disseram que nunca ninguém fez um barulho tão grande no Maranhão quanto o Renan fez. Todo mundo escutou. Todo mundo escutou, sim. Não, o nível de desconhecimento do Renan no Maranhão hoje provavelmente é menor do que no estado de São Paulo, né? Então, essa estratégia de ter um discurso duro, incisivo e de ter propostas disruptivas que quando as pessoas param para escutar faz sentido, porque assim, nunca ninguém falou do quanto é grotesco o Wesley Safadão fazer um show para uma cidade de 5 mil habitantes e esse show custar mais de R$1 milhão. Nem por parte do prefeito contratar aquilo ali, e disso ser bizarro. A cidade tem 80% de pessoas sem saneamento básico, e ele vai lá e pega o dinheiro da emenda de um deputado e faz um show do Wesley Safadão. Nem do próprio fato, eu sei que isso é polêmico, mas assim, o Wesley Safadão aceitar também é problemático. Sim, me desculpa, não é só, é um profissional que qualquer um que contratar e tal. Não, não é, gente. Sim, tem questões de civilização que precisam ser consideradas. Não é, pô, sou da iniciativa privada, de onde vier o dinheiro tá bom. Pelo menos da minha perspectiva não é assim que funciona em país sério. O fato dele levantar isso, de ser o primeiro, de ser o único, faz com que tenha uma repercussão, e dele ter essa estratégia de ir nas menores cidades, de ir nas cidades com menor IDH, e de mostrar para as pessoas, porque assim, eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro e de conhecer boa parte das regiões mais pobres. Antes de ser deputado, eu tinha a visão de que o Brasil era um país pobre. Depois que eu elegi deputado, eu tenho a visão de que o Brasil é um país miserável, né? Assim, é um país miserável, miserável mesmo, assim, de níveis... A pobreza de Parelheiros é uma pobreza diferente da do Amapá. E olha que a pobreza de Parelheiros já é uma calamidade humanitária. Então, bater nesses pontos, ter essa atuação, obrigado, é uma estratégia que tem dado certo, tanto que, dado curioso, que poucas pessoas sabem porque não é noticiado pela imprensa. Comparando as pesquisas anteriores com as pesquisas desse novo ciclo, o lugar que o Renan mais aumentou a intenção de voto foi o Nordeste. Então, esse é o caminho. Olha, eu acho que se o Renan vence a eleição, tem duas mudanças radicais de curto prazo, muito boas para o nosso país, que colocam o nosso país no rumo de país sério. Primeira questão da segurança pública. E aqui eu dou um exemplo que às vezes as pessoas perguntam, né? Pô, mas como é que vai fazer para aprovar? Gente, em relação à segurança pública, não existe grande dificuldade de aprovar a matéria. Hoje, a única dificuldade que a gente tem para aprovar a matéria de segurança pública é o governo. O Centrão não tem nenhum problema, mesmo porque deputados do Centrão também são assaltados, né? Eles roubam com a caneta, né? É diferente. Mas eles, suas filhas e seus filhos também têm armas apontadas contra a cabeça deles, né? Então, matérias de segurança pública e de retomada de territórios, porque eu vejo também que está começando a acontecer no Brasil um movimento que aconteceu na Itália. Na Itália, a máfia começou a avançar tanto que começou a ameaçar a elite política. A elite política começou a ficar, mesmo a corrupta, começou a ficar com medo de ser substituída por uma elite ligada ao crime organizado. Existem deputados ligados ao crime organizado? Claro, mas eles não são maioria. A maioria está começando a ter medo de ser substituído.
ministros da Suprema Corte italiana começaram a ficar com medo de serem substituídos. Eu acho que esse receio está começando a existir aqui e essa é uma oportunidade que a gente tem de endurecer muito a legislação. E do ponto de isso é muito pragmático porque a gente tem um exemplo nessa semana. O apelo da pauta de segurança é tão grande que o Lula sancionou um projeto meu. O Lula nunca ia sancionar um projeto meu, ainda mais a segurança, ainda mais que o PT votou contra e discursou contra na Câmara, se não tivesse um apelo muito grande. E ele nunca sancionaria também se ele não tivesse a certeza de que ele seria derrotado se o veto fosse votado. Como eu acredito que eu vou derrotar ele no veto parcial que ele deu. Não sei quem acompanhou, mas ele não sancionou o meu projeto inteiro. Ele vetou no caso de lesão grave, né? Então, aumentou a pena de maneira geral, mas se o bandido te cegar, aí o Lula acha que a pena tem que continuar a mesma. Se ele é decepar o seu braço, a pena tem que continuar a mesma. Eu acho que eu consigo derrotar com facilidade isso na sessão do Congresso. Então, matéria de segurança. Uma PEC que institucionalize o direito penal do inimigo e que crie esse direito penal com uma velocidade maior e com um nível de punição maior e com um regime penitenciário e com penitenciárias específicas diferentes para essas lideranças do crime organizado, isso eu já acho que assim, é uma mudança muito grande de segurança pública no curto prazo, que isso por si só tem impacto econômico. Primeiro pelo tanto que se gasta hoje com segurança privada, com câmera, muro, carro blindado e por aí vai. Isso já é dinheiro que deixa de circular por horários e lugares que as pessoas não vão para consumir por causa de segurança. Por investidores estrangeiros que não colocam dinheiro aqui porque não colocam dinheiro em um lugar que não consegue pisar e não tem coragem de pisar no Brasil por causa de segurança. Esse é um ponto que já acho que seria uma mudança grande. O outro ponto é a mudança no orçamento público. Eu acho muito pragmático a proposta que eu apresentei e que o Renan, sendo presidente, a gente teria força para aprovar, de desvincular o orçamento, de cortar privilégio tributário, e aí privilégio mesmo, eu não estou falando das renúncias que é 800 bi, eu estou falando dos 200 bi que privilegiam quem tem poder de lobby dentro do Congresso, do Palácio. Super salários, a gente teria plena condição de enfrentar, ainda mais, também não sei se vocês estão acompanhando, mas está tendo briga entre os tribunais, os juízes contra o Supremo, porque o Supremo, ele achou que fosse sair de bonito e ao mesmo tempo não resolver o problema, fazendo com que, falando, olha gente, moralizamos o teto, né? E aí o que eles estão fazendo? O Supremo não permitiu que nenhum juiz receba mais acima do teto? Não, permitiu que o juiz receba até 70% acima do teto. Mas o abuso é tão bizarro que os juízes e os desembargadores estão se revoltando em receber 70% acima do teto. Ao ponto de 5 ministros do Supremo lançarem um despacho hoje falando, gente, quem não cumprir vai preso. Então assim, existe um espaço ali de enfrentamento de supersalário também histórico de espírito do tempo que a gente poderia aproveitar. E a nossa ideia no capítulo de Direito Penal do Inimigo do Livro Amarelo é justamente você ter uma força-tarefa com os promotores que têm mais sangue no olho, com os juízes que têm mais sangue no olho, para fazer uma divisão especial de enfrentamento ao crime organizado e leis penais e processuais penais diferentes para os faccionados do que você tem para o cidadão comum, ao mesmo tempo de decretação de intervenção federal. Se tiver um governador envolvido com crime organizado, é uma intervenção federal. Se tiver um prefeito envolvido com crime organizado, intervenção federal. Que é a hipótese do prefeito, a gente precisaria criar na Constituição, que é uma proposta nossa, porque o do governador existe, mas a do prefeito não existe.